Graça e paz, queridos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E, como eu havia dito no primeiro culto, é uma honra. E é com muito temor e tremor que eu me coloco aqui, que o Senhor venha me usar como Ele quer para falar conosco, em nome de Jesus. E quando eu estava pensando que tema eu traria, o que eu iria falar quando eu viesse aqui, o Senhor falou para mim assim: fala do que eu já tenho falado contigo. E há um pouco mais de um mês o Senhor tem falado comigo sobre confiar. Só que confiar de uma forma diferente, porque eu já ouvi muitas pregações sobre confiar e às vezes a gente só escuta e a gente fala: não, eu confio no Senhor. Mas não de fato confiamos. Porque confiar, a gente vai ver aqui que vai muito mais além. Eu queria compartilhar com vocês um versículo base. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a história de Abraão, mas o versículo base está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. E diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Queridos, quando você entra na presença de Deus, você já entra confiando, acreditando que aquilo que você vai pedir, se for da vontade do Senhor, pode ter certeza que vai acontecer. Não importa se é um problema, não importa se é um milagre, é um impossível que você está precisando. Não importa se são resoluções de conflitos, não importa se é um sonho, não importa o que for. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E assim, na palavra de Deus existem muitas chaves que destravam esses milagres, chaves que destravam a solução para os nossos problemas, chaves que nos fazem alcançar aquele sonho que a gente tanto quer. Uma das chaves, querido, é a confiança no Senhor. Em quem tem sido depositado a sua confiança? Será que se a gente fechar nossos olhos agora e puser a mão na nossa consciência, a gente vai ver que a nossa confiança está depositada no Senhor? Ou a gente tem depositado a nossa confiança em homens, na nossa força, nas circunstâncias que a gente tem vivido? E hoje a gente vai aprender, ou continuar aprendendo, ou até mesmo nos aprofundar na confiança no Senhor. Amém? Confiar independente do que vai acontecer. Independente do que eu estou vendo, do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, de como as coisas estão se processando ao meu redor. Isso é confiar. É uma chave que vai abrir as portas do nosso milagre. Abrir as portas para o nosso sonho. E aí eu pergunto, será que eu sei? Como é que eu faço para saber que esse sonho que eu tenho é de Deus? Querido, a gente sabe que o sonho é de Deus quando o Senhor confirma, quando a gente sente paz no nosso coração e o Senhor vai mostrando cada dia, isso vai se confirmando. E aí eu vou citar um exemplo que eu citei também no primeiro culto, que o meu esposo, ele ama o mar. Eu acho que é porque ele nasceu em Minas Gerais, é um estado que não tem mar para nenhum canto, e ele ama mar. Então a gente sempre quis, o nosso sonho, se fosse morar no Brasil, era morar na frente da praia. E aí a gente já fez uns concursos para fora, já bati na trave, como diz o Denilson, não deu certo. E agora abriu um concurso recente para Fortaleza. Nossa, Fortaleza, todo acriano vive lá. E aí, poxa, que bacana, vamos tentar. Vamos, o Vilmar comprou as passagens, e aí fez as nossas inscrições, e aí eu comecei a orar: Senhor, se não é da tua vontade, não deixa. E Deus começou a ministrar no meu coração que não era da vontade dele. E aí eu falei: então não permite, Senhor. E normalmente a distraída sou eu. A gente aprendeu ontem que os sanguíneos são bem distraídos, e eu sou extremamente distraída.
E Vilmar chegou comigo, olha, Cíntia, dia 9, a gente tem que pagar até dia 9 essa inscrição. Tá bom. Quando foi dia 6, ele chegou em casa, já estava tarde, ele falou, perdemos a inscrição, porque era para pagar hoje, eu confundi. E eu falei, ele ficou arrasado, eu fiquei com uma cara assim, tipo, glória a Deus ou não glória, mas glória a Deus, porque era propósito de Deus. Então, não era o sonho de Deus para a gente, apesar de ser, muitas vezes, o nosso sonho ser um, mas o de Deus é outro. E eu garanto, queridos, que os sonhos de Deus para nós são muito maiores, muito melhores do que os nossos. E eu glorifiquei a Deus, eu falei, Senhor, Vilmar, não era de Deus. Então, a gente vai remarcar essa passagem e vamos passear lá outro tempo. Então, o que acontece? Como é que eu vou saber que esse sonho é de Deus ou não? Preciso ter intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade, a gente escuta a voz de Deus. Quando a gente tem um relacionamento próximo com Deus, você consegue discernir aquilo que é e não é de Deus. Amém? E aí, essa confiança, para ela ser gerada, é necessário um caminho a ser percorrido. Muitas vezes a gente pensa, eu só confio. Confiar, gente, envolve algo muito forte. É porque você está vendo um abismo aqui na tua frente e o que você vai fazer? Você vai colocar o pé. Mesmo que você ache que você vai cair, mas se o Senhor falou, você vai colocar o pé e o Senhor vai colocar o chão. Isso é confiar. É você crer contra as circunstâncias, é o sinônimo de fé. Confiar tem origem no latim, a palavra é confidere, que significa acreditar plenamente, acreditar com firmeza, sem sombra de dúvidas. Então, quando nós confiamos no Senhor, não importa o que você esteja vendo, não importa a circunstância que você esteja passando, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se você está passando uma dificuldade, pode ter certeza. O que diz a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Nós entramos na batalha já com a garantia que a vitória é nossa. Então, significa dizer que se nós estamos vivendo luta, vamos confiar no Senhor. Independente do que eu esteja vivendo, o que vai acontecer? A vitória é minha, em nome de Jesus. Amém? Então, confiar significa acreditar, crer, esperar. Abraão foi um homem que ele foi conhecido, ele é conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele creu contra as circunstâncias. Logo quando ele já era idoso, tinha a idade de 70 e alguns anos, o Senhor prometeu a ele um filho, e esse filho daria para ele uma descendência numerosa, ele seria pai de multidões. E aí ele olha para a vida dele, um senhor já idoso, sua esposa já idosa, como é que aquilo poderia acontecer? Ele viveu muitas circunstâncias até que o milagre aconteceu, a promessa se cumpriu, o menino dos olhos nasceu, Isaque. E aí Deus chega e fala, agora você vai pegar seu filho, criança, você vai levar lá e vai sacrificá-lo para mim. E Abraão, ele fez isso, porque ele confiava no Senhor. Ele foi com o filho até aquele lugar que seria o lugar do holocausto, o lugar da imolação daquela criança. E o Senhor fez um milagre ali naquele momento. Então, Abraão, ele é conhecido como pai da fé, porque ele confiou plenamente no Senhor. E esse caminho para a confiança, ele envolve 4 passos. O primeiro passo é desligar os nossos sentidos. Mas o que significa isso? Muitas vezes a gente trilha a nossa vida, os problemas vêm, as circunstâncias vêm, os nossos sonhos estão aqui no nosso coração, e a gente trilha com os nossos olhos voltados para esse mundo. A gente trilha olhando para o que está ao nosso redor e esquece quem está ali, em quem tem que ser o nosso foco, que é o Senhor. E o primeiro sentido que a gente precisa desligar para que as coisas desse mundo não sejam nosso foco é a nossa visão. Olha o que diz lá em Gênesis 12:10. Ló era o sobrinho de Abraão. Então, quando Abraão ele saiu da sua parentela, Deus prometeu para Abraão que ele ia para uma terra que manava leite e mel. Ali a descendência dele ia crescer, ia se multiplicar, ia ser poderosa nessa terra.
Será que Ló, como sobrinho de Abraão, não sabia de toda essa promessa? Sabia. Ele caminhava junto com Abraão. E olha o que acontece lá em Gênesis 12:10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E aí chega um momento que Ló e Abraão, eles não podiam mais caminhar juntos. E aí Abraão chega, olha, Ló, escolhe o lado que você vai querer, porque você vai para um lado e eu vou para o outro. Se você escolher esse lado, eu vou para esse. Se você escolher esse, eu vou para o outro. E o que foi que Ló fez? Ele foi pela vista dele, aquilo que parecia agradável aos olhos dele. E o que aconteceu? Ele foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade cheia de pecado. Aquele pecado, ele contaminou a família de Ló. Contaminou sua esposa, suas filhas e até mesmo ele. Então, nós precisamos desligar. Nesse processo de confiança no Senhor, nós precisamos fechar os nossos olhos físicos. Queridos, quando a gente abre os nossos olhos, se você tem um milagre para acontecer, que você às vezes olha ao seu redor, parece que tudo diz não, tudo caminha contra as coisas. Uma coisa, parece que quando Deus liberou a promessa ou o milagre, o que aconteceu? Tudo piorou. E se você não fechar seus olhos físicos e não colocar seus olhos no Senhor, o que vai acontecer? Você não vai conseguir confiar em Deus. Nós precisamos fechar os nossos olhos para as coisas desse mundo, para as circunstâncias adversas, para aquilo que parece que é, mas na verdade não é. A nossa audição também precisa ser fechada. O que nós temos escutado edifica a nossa vida? Nos ajuda a confiar nas promessas de Deus para nós? O que nós temos escutado tem nos levado a tomar atitudes de confiar e descansar totalmente em Deus? Ou tem nos levado a tomar atitudes que desagradam e afastam a nossa bênção? Nós precisamos cuidar de quem nós temos escutado, o que nós temos ouvido, que vozes nós temos ouvido, com quem nós temos andado. São pessoas que têm falado palavras de bênção, de incentivo. Essa semana o Denilson esteve lá em casa, eu estava até pensando nas palavras dele hoje de manhã. Ele foi uma pessoa que me incentivou a fazer um negócio, a continuar um negócio. E são esse tipo de pessoas que a gente precisa andar. Porque é muito fácil alguém chegar, gente, mas tu é muito corajosa. Tu vai fazer isso mesmo? E a pessoa já esmorece. Mas se o Senhor te deu uma ordem, vai e faça. Tape os seus ouvidos para as vozes dos zombadores, para aquelas pessoas que você sabe que só vão largar sobre você palavras negativas. Se são pessoas da sua casa, do seu ambiente de trabalho que você não tem como evitar, mas pelo menos tente se afastar ou filtrar as palavras que chegam. Tape mesmo, feche os seus ouvidos. Se são pessoas, são amigos, afaste-se. Se você não consegue influenciar, afaste-se. Deus, Ele quer que a gente deposite a confiança, é a chave para a gente destravar. E a gente precisa estar com nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais fechados para essas vozes. Olha o que diz lá em Gênesis 16:2. E disse Sarai a Abraão, a própria esposa disse. O Senhor liberou uma palavra, um milagre, uma promessa sobre a vida de Abraão. E olha o que Sarai falou a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Queridos, quem conhece a história de Abraão, viu o fiasco que aqui foi depois que Ismael nasceu. Houve muito atrito, muitos conflitos e confrontos familiares ali. Por quê? Porque Abraão deu ouvido não à voz de Deus, mas a uma voz que, infelizmente, Sara foi usada pelo inimigo, uma voz satânica. Então, às vezes, é dentro da nossa própria casa, por isso nós precisamos estar em sintonia com o Senhor, por isso nós precisamos caminhar em intimidade com Deus, e os nossos sentidos precisam estar realmente fechados para as coisas desse mundo. O nosso tato é outro sentido.
O que nós temos tocado tem agradado ao Senhor? O que nós temos tocado, as nossas atitudes, elas têm agradado ao Senhor? Nós precisamos desligar esses sentidos. Será que nós temos tido atitudes de servos de Deus? Será que na sua caminhada você tem tido atitude das pessoas que confiam na promessa? Aquilo que o Senhor te prometeu, querido, Ele vai te cumprir. Ele vai cumprir. A dificuldade que você tem vivido, o Senhor, Ele tem poder para resolver, não importa o que for. Se é na tua casa, se é no meio dos teus filhos, se é o teu marido, se é a tua esposa, para Deus não existe impossível. É muito fácil a gente acreditar e a gente agir, a gente achar que está tudo bem quando o Senhor libera uma palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e está lá meu marido bonitinho vindo para a igreja, não bebe, não fuma, não faz nada de errado, a minha esposa toda submissa, meus filhos todos bonitinhos vindo para a igreja. É muito fácil a gente acreditar, a gente confiar no Senhor assim. Só que muitas vezes o Senhor, Ele quer nos fazer homens e mulheres fortes. E a gente vai ter que passar pela prova. É crer você vendo seu marido lá no mundo. É crer você vendo seus filhos totalmente desgarrados. É crer contra as circunstâncias. E que atitude a gente tem tomado? A gente tem tomado atitude de loucos? A gente tem agido, tá bom, não quer, então deixa. No seu ambiente de trabalho, se o chefe tem te perseguido, se algum amigo, um colega de trabalho tem te perseguido, como tem sido as tuas atitudes? Tem sido atitudes de estimular a fofoca, de falar mal, de fazer corpo mole? Como você tem agido? Desligue os seus sentidos e coloque a sua confiança, se volte para o Senhor, fique ligado espiritualmente no Senhor, porque o Senhor vai te dar todo o comando de como você deve agir em cada circunstância, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja na tua vida espiritual. Como você tem vivido a sua vida espiritual? Será que você tem vivido a sua vida espiritual de qualquer jeito? Será que você tem feito a obra de Deus de qualquer jeito? Às vezes o Senhor, Ele tem um chamado tão especial na sua vida e você tem vivido a sua vida ministerial, sua vida espiritual de qualquer jeito. E você acredita que vai acontecer, mas a gente precisa confiar. Confiar é acreditar plenamente, independente das vozes, independente das circunstâncias. O segundo passo, além de desligar os nossos sentidos, eu quero falar um versículo aqui, Gênesis 12, 17 a 19, que fala sobre as nossas atitudes. Olha o que aconteceu aqui. Abrão, ele desceu para o Egito, porque estava um período de muita fome naquela região. E aí ele levou a sua esposa, Sara, com ele. E ele ficou com medo de ser morto, porque ela é uma mulher muito formosa. O que ele fez? Olha, vamos dizer que tu és minha irmã, para ninguém querer me matar. Só que o que aconteceu? Tomaram Sara, o faraó tomou Sara como esposa. E aí, lá em Gênesis 12, 17 a 19, diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que dissestes é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Será que Abrão naquela época tinha confiado no Senhor? O Senhor tinha lançado uma palavra, uma promessa para ele. Olha, sua descendência vai ser grande sobre essa terra. Ela vai tomar posse dessa terra que mana leite e mel. A sua descendência vai ser poderosa, ela vai habitar nessa terra. Será que ele iria morrer? Claro que não. Mas ele deixou, ele titubeou. E qual foi a atitude dele? Qual é a nossa atitude quando nós não confiamos no Senhor? A gente faz as coisas pela nossa própria cabeça, pelo nosso próprio braço, na nossa própria força. E ele causou um mal muito grande sobre a casa de Faraó. E pela misericórdia de Deus, ele não morreu, porque Deus tinha promessa na vida dele. Porque Deus tinha um propósito, porque se fosse outro, com certeza, Faraó tinha mandado matar. Como eu falei, o segundo passo, além de desligar os nossos sentidos, é mentalizar que todo o controle está nas mãos do Senhor. As nossas expectativas, queridos, têm que estar no Senhor. Nós precisamos pensar dia após dia, se é o milagre que você quer, se é um sonho que você almeja, se é uma circunstância adversa que você está vivendo.
Não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua causa. Mas a única coisa que eu sei é que a gente precisa confiar no Senhor. E vai ter dias que a gente vai acordar, olha, o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai mudar minha vida financeira. O Senhor vai transformar isso aqui. Isso aqui, ó, tá cheio de cobrador batendo na minha porta, mas eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a minha história. E vai ter dia que a gente vai acordar, sabe como? Ai, será que Deus vai mudar a minha história? É normal, nós somos seres humanos. Mas o que a gente precisa fazer? Senhor vai mudar. Não vou duvidar. O Senhor vai mudar a minha história. A minha expectativa está no Senhor. Queridos, eu nunca vi ninguém que esperou e confiou no Senhor e se deu mal. Nunca vi. Todos na Bíblia, todas as pessoas que eu já vivi, se você for olhar na internet, procura aí história. Você vai ver milhares de histórias de pessoas que confiaram no Senhor, que descansaram no Senhor e receberam o milagre. Mudaram a vida, tiveram suas vidas transformadas, a história da sua casa, qualquer área da sua vida. Por quê? Porque a gente precisa estar com a nossa expectativa no Senhor e não nos homens. Olha o que diz lá em Gênesis 22:8. E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, nesse momento aqui, Abraão já tinha recebido o milagre, a promessa tinha se cumprido. Ele já tinha vivido muitas experiências, já tinha feito aquela besteira lá com o faraó e visto, poxa, o Senhor me livrou da morte. Já tinha tido muitas experiências com o Senhor. E aí, pensa bem, em tudo que esse homem deve ter passado, quando depois de tudo que ele viveu, o Senhor cumpriu o milagre e agora o Senhor pede para ele o filho da promessa. Pede para ele o menino dos olhos dele. Prontamente, o que ele faz? Pega a criança e vai. Só leva os utensílios para fazer o holocausto e a criança. E o filho pergunta, papai, cadê o cordeiro? Ele fala, o Senhor proverá para si. Isso significava dizer que a confiança dele estava em quem? No Senhor. Porque se ele fosse, eu estou aqui, eu vou levar um cordeiro, porque de repente, vai que Deus quer mesmo o menino, eu pego, coloco o cordeiro aqui, mato, já está feito o sacrifício. Mas não. Eu fico imaginando a agonia, a guerra na mente de Abraão, quando ele está caminhando com o filho para o lugar do sacrifício. Não, mas Deus me deu essa criança, Deus prometeu que ele ia ser grande nessa terra, que eu ia ter uma descendência numerosa, e através dele, como é que Deus me pede agora ele? Não, mas será que Deus vai tomar meu filho? Não, mas o que eu vou fazer se eu não tiver mais meu filho? Imagina a guerra. E essa guerra a gente também vive, queridos. Não é porque, eu vou confiar, agora nada mais vai me abalar. Vou desligar meus sentidos e nada vai acontecer. Mas eu creio que Abraão, ele foi, ao mesmo tempo que vinha essa guerra, ele ia mentalizando. E a minha expectativa está no Senhor. Eu confio no Senhor. O Senhor vai prover para si um cordeiro. Né? Não é o cordeiro, é um cordeiro. Vai ser um animal que Deus vai... Ele creu nisso. E na hora que ele ia imolar o filho, o anjo vem e fala, pare. E Abraão recebeu muitas bênçãos por conta disso. E a gente fala dele até hoje. Ele é conhecido como pai da fé, porque ele creu em todo o tempo. Teve momentos de deslize? Teve, assim é na nossa vida, porque ninguém é perfeito. Você pode deslizar? Pode, mas não permaneça no deslize. Não permaneça, se vem aquele pensamento, meu Deus, não vai dar certo, não vai acontecer, não, isso aqui não vai dar certo. Não, Senhor, por mais que eu esteja, tudo ao meu redor esteja dando errado, por mais que essa falta de emprego esteja tomando conta da minha vida, eu vejo todo mundo, o meu vizinho da direita consegue emprego, o vizinho da esquerda consegue emprego, menos eu. Esse conflito familiar, Senhor, parece que não vai ter fim, parece que é briga em cima de briga. Queridos, confie no Senhor. Tome a postura que precisa ser tomada, mas confie no Senhor, porque o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. O Senhor tem poder para transformar todo o caos em maresia. O Senhor tem poder para transformar toda a impossibilidade em possibilidade. Não importa se o diagnóstico é um diagnóstico que foi dado pelo médico,
de um diagnóstico de morte, de doença crônica, não importa, para Deus não existe impossível. A gente precisa confiar, não importa o que a gente esteja vendo, ouvindo, nós precisamos mentalizar e gerar nossa expectativa no Senhor. O terceiro passo é não duvidar. Gente, é muito difícil não duvidar, ainda mais quando a gente esquece de fechar nossos olhos físicos, esquece e volta o nosso olhar para as coisas desse mundo. A gente acaba duvidando. Mas um passo fundamental é não duvidar. Como é que eu consigo não duvidar? A gente tem que passar pelos primeiros passos. Desligar os nossos sentidos, ficar com a nossa expectativa em Deus, mente ligada no Senhor. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Eles foram viver em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu lá? A cidade muito pecaminosa, Deus resolveu destruir a cidade. E Abraão foi e clamou ao Senhor. E aí o Senhor enviou anjos para salvar a família de Ló, a mulher e as suas filhas. E o que aconteceu? Quando eles estavam saindo, os anjos falaram, olha, não olhe para trás, porque senão você vai virar uma estátua de sal. Agora me diz, se eu chegasse com alguém, com André, e falasse, André, se você olhar para trás, vão dar um tiro em você. Tu ia olhar para trás, André? Não ia, a não ser que eu estivesse brincando com ele. Aí ele ia olhar porque ele não ia acreditar. Mas se eu chegasse com ele sério e falasse, ele ia acreditar e não ia olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Ela acreditou no que os anjos falaram para ela? Não. Ela estava tão envolvida com as coisas do mundo. Ela estava tão envolvida com o pecado naquela cidade que ela olhou para trás. E às vezes nós estamos assim, queridos. Deus, um dia, Ele pode ter te dado uma promessa. Um dia o Senhor, Ele pode ter falado que Ele ia realizar algo na tua vida. E você acabou se esgueirando para as coisas desse mundo. Você acabou ligando os seus sentidos e vivendo nas coisas desse mundo e praticando as coisas desse mundo. Mas o Senhor hoje, Ele te chama. Ele te chama para confiar que Ele é poderoso para mudar a história da tua vida. Não importa como você esteja, não importa como estejam os teus sentimentos, os teus pensamentos. Eu estou tão quebrado, eu estou tão destruída, o meu coração está tão magoado porque me feriram tanto. Não importa, queridos. O Senhor é poderoso para mudar a história da nossa vida. Confia no Senhor. É a chave para destravar. Você quer ter a sua vida espiritual renovada? Você quer mudança na sua mente? Confia no Senhor. Busque o Senhor e confie que Ele é poderoso para mudar todas as situações da sua vida. E o quarto passo. Agir em cima do que Deus tem nos falado. O Senhor, Ele vai dar o comando, queridos. Porque o nosso Deus, Ele fala sempre conosco. Ele vai chegar uma hora que Ele vai dar o comando e a gente precisa agir. Por mais que eu não esteja vendo. Muitas vezes eu não estou vendo. Olha, fulana, faz isso. Faz isso, Cassiane. Age dessa forma. Mas, Senhor, como? Se está tudo... Vão pensar que eu sou louca se eu fizer isso. Mas eu quero te dizer que deixa pensar, que se você fizer, Deus vai operar o milagre. Haja em cima do que Deus tem falado. E se você não tem escutado o Senhor falar, é porque a gente precisa de mais intimidade. O bispo Romero até falou aqui, que Deus sempre fala. Quando você fala, Deus também fala, porque a oração é uma conversa. Então, às vezes, eu só estou orando e esqueço de falar. Ou, às vezes, eu nem estou orando. Como é que eu vou escutar o Senhor falar? Nós precisamos ter uma vida de oração para que a gente possa escutar o Senhor falar. E o Senhor vai dar todo o comando. Haja em cima do que Deus tem te falado. E assim, eu lembrei muito do Assis. O Assis recebeu uma promessa. Alguém, eu não sei quem foi, um profeta, orou por ele e viu ele todo de jaleco. O que foi que o Assis fez? Ele foi estudar medicina. E ele já está formado. E o Senhor vai prosperar muito a vida dele, eu creio nisso. Por quê? Porque ele agiu em cima de uma promessa. Nós precisamos tomar a atitude certa. Olha o que aconteceu aqui. Gênesis 12, de 1 a 4. 1 e 4, na verdade. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei.
E o que foi que Abraão fez? Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, às vezes a gente pensa, eu estou velho demais para obedecer, para que as promessas de Deus, para que algo de novo aconteça na minha vida. Eu sou novo demais para algo de Deus acontecer na minha vida. Queridos, não existe idade. Se Deus te deu a promessa, vá. Haja em cima da promessa. Viva a promessa. Respire a promessa. Se é uma dificuldade, o Senhor, Ele tem promessa de resolução para nós. Porque o Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Esse livro aqui, ele está recheado de promessas. Então, não tem como alguém chegar e dizer, não, Deus nunca prometeu nada para mim. Deus prometeu aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso aqui é uma promessa. Honra o teu pai e a tua mãe e teus dias serão multiplicados sobre a terra. Esse livro é cheio de promessas. Você quer viver a promessa? A gente precisa orar, precisa conhecer a palavra e a gente precisa dessa chave, que é confiar no Senhor, confiar, acreditar plenamente, sem reservas, sem dúvida. O resultado de... Olha o que acontecia aqui, algo. Abraão, se você for ver o livro de Gênesis aqui, a partir do capítulo 12, você vai ver que ele levantava altar para tudo. Deus mal falava com ele, levantou Abraão altar. Deus fazendo isso aqui, levantou, ele tinha intimidade com Deus. Por isso que ele viveu tudo que ele viveu, por isso que ele viveu as promessas, os sonhos de Deus, porque a intimidade com o Senhor gera confiança. E existe o resultado, vou finalizar com o resultado de confiar no Senhor. A confiança, ela vai gerar fé. A gente viu que Abraão é o pai da fé. E obediência. Você quer ter fé e obediência? Confie no Senhor. Seja obediente. Isso daí se você confia, você vai receber isso como resultado. A confiança nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que for posto diante de nós. Qualquer desafio, você vai se sentir seguro. No Senhor eu posso, no Senhor eu consigo, no Senhor eu vou vencer. Não importa o que esteja acontecendo. E a confiança vai gerar resultados positivos. Que resultados são esses? Vitória sobre a dificuldade. Você tá passando dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Pensa aí nela. Confia no Senhor que você vai ter vitória sobre essa dificuldade. Sonhos realizados. Quem aqui tem sonhos que quer ser realizado? Quem aqui tem sonhos que às vezes estão guardadinhos, Senhor, e tem poder para realizar? Confia nele. Milagres e promessas cumpridas. O Senhor, Ele tem poder para mudar a história da nossa vida, queridos, para mudar a circunstância, seja qualquer área que for. Lá em 1 João 3, 21 a 23 diz assim, e essa palavra eu queria que ela ficasse no nosso coração, assim, porque a gente possa ficar com ela durante a semana, crendo, sabe, mentalizando, colocando nossas expectativas no Senhor. Olha o que está escrito. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedirmos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você ficasse de pé e que você pensasse na sua vida, que você pensasse nessa dificuldade, nesse sonho, nesse milagre que você deseja. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor sabe por que essa palavra precisava ser ministrada aos nossos corações. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra preciosa. Essa palavra que nos é uma chave para destravar a nossa bênção, o nosso milagre, a resolução dos nossos problemas. Senhor, nós queremos declarar que nós vamos confiar em Ti, Pai. Independente do que nós estivermos vendo, independente do que nós estamos ouvindo, Senhor, nós vamos continuar confiando em Ti. Independente, Pai, do que está acontecendo ao nosso redor, independente das pessoas, independente dos problemas,
problemas, independente de qualquer coisa, do diagnóstico, Senhor, independente, Pai. Nós vamos confiar no Senhor. Visita, Pai, cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa gerar, Pai, confiança, que essa palavra venha frutificar em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Continue com seus olhos fechados, em nome de Jesus.